Bhargo devasya dhimahi Didyo yo naha prachodayat. Om Bhurбhuvah Swaha Tat Savitri Varenyam Bhargo devasya dhimahi Didyo yo naha prachodayat. Om Vishnu Om Vishnu Om Vishnu Om Vishnu. Bom dia, bom dia! Olha só o cenário da aula de hoje. Olha que maravilha! Aqui temos um cantinho aqui até para fazer uma boa aula. Então eu estou nesse cenário aqui hoje. É isso aí. Lindo, lindo, lindo. E aí, gostaram do cenário? Não tem como, né, não agradecer a Deus por estar hoje aqui nesse lugar maravilhoso. Olha essa pedra amarela, que linda. Então é isso. Aconteceu um fato muito curioso hoje, que eu estava, por exemplo, há 2 meses sem o interfone, tá? E aí, né, eu ficava pensando, poxa, mas eu tenho que ter uma ferramenta para tirar aquele interfone, eu tenho que... talvez isso vai demorar, essas coisas da preocupação cotidiana, né? Porque sem interfone você não se comunica lá com a portaria. E dessa forma, então, apareceram 2 pessoas lá no prédio que mexiam com alarme, e eu resolvi chamá-los. Eu falei assim, olha, eu te dou aqui 20 contos para vocês ajeitarem lá, pode dar uma puxadinha no fio aqui. Olha, em um minuto, aquela preocupação que eu estava de 2 meses, não essa preocupação louca, essa tentativa de resolver aquela coisa, né? Mas eu só deixei para resolver quando esses técnicos, vamos dizer assim, eram de alarme, apareceram aqui no meu prédio e pediram, né? Eu pedi a eles para resolver o problema. Então, em um minuto, foi resolvido sem nenhum trabalho, sem nenhum esforço da pessoa que tinha o conhecimento de causa, né, que já mexe com interfone, com alarme. Isso aqui eu estou fazendo uma analogia, né? Muitas vezes, para a gente resolver um problema na vida da gente, se bem que esse problema do interfone não é problema, era só algo que eu deixei para depois. Mas vamos supor que você tem um problema, uma preocupação, algo que está fazendo que você procrastine ou deixe para depois, porque você acha que vai dar errado, né? As coisas não vão sair como você quer, ou que vai ter muita dificuldade para resolver, e muitas vezes não é nada disso. Quando você toma a atitude, né, sincera, enérgica de resolver o problema, aquilo é resolvido em 1 minuto, 2 minutos, certo? Ou algumas horas, dependendo daquilo que você quer resolver. Então, eu quero dizer que é muito simples você entender que você tem que tomar uma atitude para tudo na sua vida. As pessoas, elas pensam demais e deixam de fazer aquilo que elas querem fazer. Então, por exemplo, é porque eu não uso interfone quase, né? Mas teve umas 2 ocasiões que eu desejei interfonar
porém, né, usei o telefone para me comunicar com a portaria, mas por que o interfone não está funcionando? Né? Eu não vou me acomodar no telefone se eu tenho o interfone, que é uma coisa prática, feita para isso, para se comunicar com os outros apartamentos, se comunicar com a portaria. E daí eu resolvi aparecer às pessoas, vamos lá em casa, ver se você resolve isso aí, eu te dou um agrado, né, tal. E o cara nem quis, foi tão fácil, 1 minuto, nem quis o agrado. Então, agora eu estou com o interfone lá só porque eu tomei uma atitude. Há 2 meses atrás eu podia ter simplesmente decidido que eu vou consertar esse interfone, vou buscar alguém que conserte. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando aqui é uma espécie de, é uma analogia da vida espiritual. Muitas vezes a pessoa está deixando de encontrar o seu lado divino imediatamente, porque não é uma questão de tempo, é uma questão de você se sintonizar com a energia divina, e para isso você tem que tomar uma atitude na sua vida, na sua atualidade. Tá? Porque só existe o aqui e agora. Se você falar, amanhã eu vou buscar Deus, quando a minha vida material estiver confortável, né? Ou até mesmo porque ela está confortável e você procrastina, aí a pessoa fica racionalizando, fica buscando desculpa para não tomar essa atitude imediata. E se você fala assim, não, agora eu vou resolver esse problema espiritual, eu vou me conectar com o divino e é isso que eu quero e eu vou tomar uma atitude. E eu posso garantir para você que é menos de 1 minuto, porque Deus ele já está ligado com você, certo? Entende? Então Deus é esse interfone que você tem de poder ligar para ele toda hora, né? No caso, você não vai ligar na portaria, você vai ligar para o céu. Você vai ligar para as alturas da consciência. Então, você tem um interfone aí interno, que é o seu coração místico, né? Que é onde você se relaciona com Deus dentro, internamente com você, só que esse interfone está meio que quebrado, ou está sujo, ou a sua conexão não está funcionando muito bem, aí tem que dar uma limpada nos terminais dele. E quando a gente chama um técnico, né, chama alguém que nos ensina a colocar esse aparelho interno em conexão com o divino. Então, logo você liga, 1 minuto, você já está conectado. E aí você já conversa com Deus diretamente dentro do seu coração. De modo que as pessoas elas estão deixando lá para frente, quando eu estiver velho, quando eu tiver todos os meus problemas resolvidos na vida material, algo que nunca vai acontecer, porque a vida material ela tem essa tendência, essa natureza, onde não é problema, são coisas que se repetem numa forma de experiências desajustadas da realização espiritual. Se você não está usando o seu interfone para se comunicar com o divino, e é exatamente esse divino que te orienta, né, nesse sentido de te conduzir na vida, até mesmo para você resolver aquilo que se chama os seus problemas, as suas preocupações, porque Deus ele vai colocando pessoas, né, lugares, momentos, instruções na nossa vida quando nós temos algo que está criando uma desarmonia. E aí isso que é fabuloso na vida espiritual, você não precisa se preocupar em excesso, porque existe uma força superior manejando o seu caminho dentro daquilo que se chama, né, essa vida humana nesse planeta Terra. E é só isso que você tem que compreender, que o seu telefone para Deus, o seu interfone ou está quebrado, ou ele está com os fios desligados, certo? Então você tem que trocar. E para isso você vai buscar uma boa associação, que são os técnicos, né, que já estão se comunicando com Deus o tempo todo, chamados, né, gurus, mestres espirituais, pessoas avançadas, no sentido, né, de estar intimamente com Deus. Não precisa ser necessariamente um mestre assim, da tradição, com todo aquele requisito, aquele requinte de trajes, tradições, né?
Então, muitas pessoas estão conectadas com Deus e são pessoas, entre aspas, comuns, certo? Porque o que é o comum? O comum é você viver conectado com Deus, interfonando para Ele todo dia, conversando com esse Ser Supremo no seu coração, porque Ele é o amigo supremo. Você tem que entender isso. Estar com Deus não é algo extraordinário, algo que está além, é para poucas pessoas. Não, estar com Deus é uma coisa ordinária. O normal é estar com Deus. E por isso você tem que imediatamente pegar o seu interfone hoje mesmo, e você vai falar assim: poxa, eu estou tendo uma vida, eu estou querendo me comunicar com a portaria, comunicar com o paraíso, quero me comunicar com o mundo espiritual, mas não consigo, porque o meu interfone não está funcionando. E aí, você vai fazer o quê? Daí Deus vem aqui nesse mundo, através do Bhagavad Gita, e Ele nos traz um manual de conexão do seu telefone interno, tá? E, por exemplo, o Maha Mantra Hare Krishna, para quem não conhece, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse, por exemplo, dentro da minha prática espiritual, é como eu telefono para Deus. Então, eu estou sempre conversando com o Divino, né? Hare Krishna, e aí a conversa com Deus não tem muito esse raciocínio mental, não é intelectual. Ao cantar, você vai manifestar a pureza do espírito, e nessa pureza, naturalmente, você vai se comunicar, não só com Deus, mas com os irmãos superiores, que já estão em formas mais sutis, né? Semideuses. Tudo isso é muito simples de se comunicar, depende de você. Todo mundo, como se fala, é um médium em potencial, mas se você se comunica com Deus, você não é um médium, você é um máximo, né? E quem não se comunica com Deus é um mínimo. Então, vamos pelo menos ficar na faixa mediânica, né? Do médium, onde você vai estar comunicando com todo mundo, ligado com Deus, e todos os dias você tem que ligar seu interfone, conversar com Deus. E aí, Deus, hoje é um novo dia, como é que é o planejamento para a minha vida, o que eu tenho que aprender, a lição vai ser negativa, a lição vai ser positiva, como é que é, o que eu tenho que aprender, qual qualidade que eu tenho que desenvolver. E aí você se torna um espírito observador daquilo que Deus, né, que representa o todo, a totalidade da energia na qual essa forma humana se move e experimenta tudo através dos seus sentidos. Você vai ter aquilo que você realmente precisa no dia, porque você está sintonizado, porque você está ligado, tá? E aí também você aprende, faz um curso para mexer no interfone. O que é o interfone? Como é que são seus componentes? Como que você pode ir lá na casa, né, no lar, no coração daquela outra pessoa e consertar o interfone dele que está desligado? E esse é um serviço de uma pessoa que realizou o divino, tá? A pessoa que realiza o divino, ela quer, né, fazer com que as outras pessoas realizem também o divino nelas, porque a nossa vida, né, nós temos que caminhar nesse mundo em ressonância com a energia divina. Nós vivemos na energia de Deus, e a energia de Deus, ela tem uma mensagem, uma frequência, é uma frequência de amor. E você tem que aprender com o divino em seu coração, que por amor, por misericórdia está com você aí agora, acompanhando você na sua vida e todas as vidas. Você tem que aprender a usar desse recurso interno para sintonizar com o recurso externo, já que você é uma parte de Deus, essa sua forma humana é uma energia de Deus. Esse mundão todo maravilhoso também, nada mais é do que uma energia de Deus, e você tem que aprender a gerenciar a sua energia através dessa comunicação interna, ou do comungar com Deus todo dia. Porque não adianta você querer seguir sua vida sem ter essa consciência divina, sem estar intercambiando a sua individualidade com essa energia total, plena. Por isso que quando o Mestre Cristo fala, eu e Deus somos um, significa que ele atingiu o estado
onde ele, em plena consciência, se movia nesse mundo, realizando obras ou atividades como um instrumento perfeito de Deus. E você é um instrumento perfeito de Deus, você só tem que ligar aí o seu interfone para atuar como tal. E aí você vai sentir que você e Deus são um só movimento nessa energia. Não tem assim, eu vivo a minha vida particular, eu tenho a minha liberdade para viver sem Deus. Tudo bem, você pode, em ilusão, em ignorância, optar por isso. Só que o que vai acontecer? Você vai viver uma vida miserável, medíocre, uma vida sem sabor, sem doçura, sem gratidão, porque a pessoa que geralmente não vive nessa correlação com a energia amorosa de Deus, geralmente é uma pessoa que está, numa situação mais pesada, numa vibração mais baixa, a sua alegria é constituída de coisas que não são saudáveis, não são equilibradas. E aí a pessoa desenvolve um tipo de neurose ou de esquizofrenia, de medo, de insegurança, síndrome do pânico, essas coisas assim que acontecem com pessoas que podem até acreditar em Deus, que seguem uma religião, mas elas não estão vivendo em Deus. Elas não estão sentindo que eu e o Pai somos um, que eu sou parte do todo e que o todo se manifesta naquilo que eu sou como parte. De modo que não há essa coisa de ficar adorando a Deus, no sentido que Deus está em algum lugar. Não, tudo está aqui agora. E você tem que usar a sua inteligência para compreender isso. E com essa compreensão, você interage com tudo que está à sua volta. Você começa a observar os seus pensamentos, a sua intuição, a sua intuição que é a sua vozinha interior que se comunica com o divino. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, diz o Senhor na Bíblia, Mas Deus, ele não quer controlar a sua vida, Deus, ele vive no todo, ele é o todo. Então, você tem que entender que essa energia externa na qual você está vivendo, que é uma energia de Deus, ela é uma energia que tem a sua frequência, a sua vibração específica, que é uma vibração amorosa. E aí, quando você se sintoniza com essa energia, você naturalmente passa a ser uma pessoa amorosa. Isso é o Cristo em nós. O que é Cristo? É a pessoa ungida. Ungida é o quê? É uma pessoa tocada por Deus. Você já vive em Deus, mas a maioria das pessoas não está vivendo tocadas em Deus. Quando Deus toca em você, porque você realmente interfonou para Ele, através de uma prática espiritual, até mesmo através de um desejo hiper sincero, de uma oração onde você colocou a alma nisso, de realmente eu não quero mais viver de uma forma inconsciente e ignorante. Eu tenho uma forma humana maravilhosa que me capacita a tocar no coração de Deus. Esse coração está junto aqui com o meu coração e somos uma só energia pulsando, em amor, para ter a experiência favorável e final da vida, porque a ideia é que nós vamos voltar para o nosso lar original, que é o reino de Deus puro, e você vai começar esse estágio, se aproximando do reino de Deus dentro do seu coração. Então, o reino de Deus, ele está em todos os lugares, porque o reino de Deus é um estado de consciência. O reino de Deus está em todas as pessoas. E você tem que querer ser tocado por Deus e deve querer tocar em Deus. E esse toque acontece através da consciência espiritual. A sua consciência tem que mergulhar na consciência suprema, para você entender o que você está fazendo aqui, fazer a vida mais divertida, a vida mais incrível, mais sensacional. Compreende? Temos que tomar essa atitude imediatamente, parar de viver num estado melancólico, num estado cheio de angústia, de futuro, Assim, você tem que viver no aqui e agora em Deus. Não vos preocupeis com amanhã, já basta o que está acontecendo hoje na sua vida. Está acontecendo coisas boas, está acontecendo coisas negativas, não importa, leve a sua vida em paz, mas com aquele objetivo
de estar sempre, todos os dias, interfonando para Deus. Não só de manhã, toda hora, pode perturbar Deus. Deus ele não se perturba, é a tolerância suprema. Quantas besteiras, né, todo mundo está fazendo. Deus pacientemente está esperando que a gente assuma, né, essa atitude de se integrar com Ele. Não só se integrar, mas se entregar. Isso se chama se render a Deus. E aí no Bhagavad Gita o próprio Deus vem e fala, né, renda-se a mim, faça de mim o seu último refúgio, porque você nada mais é do que uma parte minha, e eu quero me manifestar através de você. E aí quando Deus se expressa através de você, que é a coisa mais natural do mundo, você sente o quê? Bem-aventurança, você sente felicidade, você não vacila mais, você entende aonde Deus está te conduzindo, aonde Ele está querendo te levar nessa performance humana, dessa vida atual, nesse estágio de consciência que você vive aqui e agora, hoje. Então não tem amanhã, não tem lugares, não tem situações, tudo está acontecendo aqui agora e você tem que ter consciência disso, você tem que estar com o seu telefone, né, sempre gerenciado por Deus, igual câmera, né, câmera de monitoramento, né, você sempre está monitorando o que Deus quer de você e Deus está monitorando se você realmente está fazendo as coisas direitinho, como deve ser, em harmonia com esse mundo material. Aí Deus fala assim, ó, você está agindo, você tem muito conhecimento, mas você está agindo de uma maneira que vai te trazer sofrimento. E Deus, né, o todo, ele é Senhor, ele é Pai, Ele é amigo, Ele é amoroso, Ele não quer que você caia da sua posição espiritual. Por isso que muitas vezes, né, a pessoa que está na vida espiritual, parece que ela tem mais sofrimento que uma pessoa normal. Mas não é isso, significa que Deus está te colocando no trilho, Ele está te dando uma atenção especial. Se vier algo negativo na sua vida, você simplesmente, estando, né, nessa consciência divina, nesse entendimento pleno de que, já que estou rendido a essa força suprema que gerencia toda essa energia, esse cosmos, né, esse universo, essa energia material, e como meu corpo físico faz parte dessa energia do universo, e meu espírito também é uma energia superior e consciente, então eu tenho que entender que se algo está dando errado na minha vida é porque eu não estou muito bem calibrado. A minha calibração da energia universal com a minha energia de experiência de evolução de consciência não tá muito bem, né, regulado. E aí Deus está no seu coração, Ele que manifesta tudo, Ele que é a energia de amor, que está querendo te levar para Ele, vai te dando condições onde você simplesmente entende isso. Deus, agora entendi porque você fez isso na minha vida, foi porque eu pisei na bola. Então é legal, é muito legal errar e ter consciência que quando vem algo de acordo com o seu erro ou do seu pensamento desarmônico, sentimento desarmônico, vai ser criada uma situação no universo onde você vai constatar que aquele jeito de ser que você está acontecendo na existência, mesmo que você esteja, entre aspas, espiritualizado ou religioso, né, no sentido puro do termo, aquilo não está sendo adequado para você, no seu caminho específico. Tá? Pode ser que o que você está fazendo agora seja legal para uma pessoa que esteja no estágio inferior da espiritualidade. Mas na medida que você vai avançando, Deus ele vai dando propostas de existência, onde você vai estar pregando, onde você vai estar emanando amor para as outras pessoas, para o planeta Terra, para o universo. Então, você está sempre lembrando que Deus está no seu coração, você lembra sempre que o divino, né, é essa energia, e que Deus não está longe, e que Deus está sempre caminhando com você, passo a passo, e que você nada mais é do que a energia de Deus se movimentando nesse mundo para agradar a Deus. O que o Espírito tem que fazer? A ideia é que a parte, ela tem que satisfazer o todo, já que você é uma criação, né, uma criação, como eles falam, de Deus, a parte, ela tem que existir para satisfazer o todo.
Por isso que lá no Bhagavad Gita é dito, né, que Deus, o centro supremo da existência, ele é o proprietário supremo, o desfrutador supremo e o amigo supremo. De modo que, se você entende isso, você entra imediatamente em paz interna, sabendo que você só vai desfrutar dessa existência como parte de Deus, e não como um falso ego, como uma identificação errônea com essa forma humana. Você está buscando prazer ou dar desfrute para essa forma humana, e você não é essa forma humana. Então, sendo espírito, a sua tendência eterna é satisfazer a Deus, já que você é Deus em ação nesse mundo também, certo? Então, quando, vamos supor, é como uma célula no corpo. Então, você, como parte de Deus, é uma célula no organismo divino, que se manifesta como esse universo. Então, se uma célula não serve ao corpo da qual ela é constituída, ela está indo contra a energia de amor. O amor é que faz a gente servir. Amor quer dizer isso, serviço a todos, a tudo, né? Não vivo, quem não vive para servir, não serve para viver, não tem esse lema? Então, da mesma forma, você é uma célula no corpo de Deus. Não adianta você, como célula, falar, eu não quero interagir com Deus, eu quero viver minha vida sem a percepção divina. Então, a célula que está dentro de um corpo rejeita a estrutura do corpo, ela é eliminada pelo corpo, ou atacada, né, pelos leucócitos, né, que é o exército de orientação de leis divinas, né, são os agentes que coloca a energia funcional de Deus para que você se encaixe para o seu bem. Nada aqui nesse mundo é feito para nos prejudicar. E aí, quando você entende isso, você fala assim, por que eu iria ficar fazendo coisas fora da plataforma do amor? Por que não deixar que Deus me conduza suavemente nessa vida, sob a orientação não só dele internamente, mas de vários amigos espirituais que já estão em consciências super elevadas, mais próximos do divino, né? Ou mais autorrealizadas, em dimensões super incríveis, que vêm também te ajudar. O irmão superior, ele é um servo seu. Quanto mais você evolui em consciência, quanto mais você desenvolve o amor no seu coração, em relação também ao divino, mais você se torna servo das pessoas que ainda estão numa posição inferior. Pessoas que são assim como bebês. O bebê, ele não tem capacidade de tomar decisões, até crescer numa idade que você vai dando informação, ele começa a interagir com o mundo. Daí a pessoa mais evoluída é como uma mãe, como um pai que está cuidando de seres, né, apesar de serem eruditos, bem materialmente, terem poder, posições, dinheiro, essas pessoas no âmbito espiritual são bebês. E você vai chegar para eles de uma forma doce, se eles quiserem, né? A gente nunca deve tentar impor nada, isso é fanatismo. A gente, ou ditador, né? Não somos ditadores espirituais. Aí a gente vai e passa para essas pessoas a maneira adequada para elas crescerem, se tornarem adolescentes, né? Aí elas vão ficando maduras e vão compreendendo o processo da vida, não tem complicação. Sendo a vida Deus, sendo você vida da vida divina, tudo é fabuloso nesse mundo. Depende de você conseguir compreender o mínimo disso, de você tirar esse falso ego, esse orgulho de que eu que controlo, eu que faço, não, Deus não existe. Então não é questão nem de Deus, não é questão de você ser melhor, é questão de você estar caminhando, fluindo na energia divina. Não é difícil compreender isso. E isso é o que se designa a pessoa iluminada. A pessoa iluminada é aquela que simplesmente abandonou a escuridão e se tornou normal, como deve ser todos os espíritos que estão habitando aqui nesse mundo material em várias dimensões. Então não importa se você está no inferno, se você está no mundo celestial, o que importa é você estar consciente de Deus, você está consciente de si mesmo, você está consciente dessa energia que te envolve
em vários tipos de sutilidades, de aspectos grosseiros, né, como é o nosso caso aqui, né? Ou você está simplesmente alienado, é um alien, né? É um alien, está fora do reino de Deus. E aí você tem que tomar essa atitude imediata de ligar o interfone do seu coração com o divino, cantando, por exemplo, o Mahamantra, Hare Krishna, que é o verbo ensinado para recitarmos nessa era, ou que você faça uma oração que coloque, né, a sua alma nisso, e que você tenha esse desejo, né, ávido, esse desejo perfeito que eu quero realizar Deus. Você tem que colocar o seu interesse, a sua atenção nisso para atingir aquilo que é o ideal para você viver em equilíbrio e em harmonia nesse mundo. Deus, ele não está cobrando nada de ninguém, nem você tem que cobrar nada de Deus. É simplesmente uma posição de sintonia com o divino. Por isso, está dizendo lá no Gita, né? Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vrajapa. Oh, falei bonito, hein? Falei bonito em sânscrito. A gente recitando em sânscrito, a energia fica mais poderosa. Então, o que está sendo dito com essas palavras? Abandona tudo aquilo que é mesquinho, que é traduzido em forma de religião, de espiritualidade, de filosofia, mas que não te acopla, que não te une a Deus, né? O próprio Deus está falando isso no Bhagavad Gita. Aí ele fala simplesmente, busca em mim o refúgio supremo, faz de mim o seu único refúgio. A gente sempre repete isso. Então você está se refugiando em quê agora, nesse exato momento? Quem é o seu refúgio? É o banco? É a sua família? Né? É esse corpo material que é o seu refúgio? Então você está completamente desorientado. É o futuro? É o sonho? É a imaginação que é o seu refúgio? Não é. Então o refúgio tem que ser o divino, ele está aqui no seu coração, tudo é Deus, é passado, presente, futuro, o eterno agora, né? O eterno, a eternidade, a consciência, o conhecimento, a felicidade, tudo é vibração divina. O que é felicidade? É essa vibração do espírito que vive em estado de amor nesse mundo, fazendo o serviço, né, de tentar agradar o divino. E quando você agrada o divino, por exemplo, agora eu estou falando aqui sobre o divino, eu estou fazendo um serviço amoroso para quem estiver ouvindo agora, tenha a postura ou a atitude de pegar o seu interfone interno e sair dessa leseira, dessa preguiça, dessa procrastinação. E aí eu falo, poxa gente, vive como eu estou vivendo, na harmonia, eu estou aqui em plenitude, eu estou falando de Deus, eu estou tentando levar para vocês, né, uma informação onde vocês realmente possam dar uma abertura no corações de vocês. E quando você está feliz, qual é a atitude natural? É que você queira que todo mundo seja feliz, ou você quer ver todo mundo sofrendo na miséria, e só você, o bonzão, está tendo prazer, está tendo alegria, superior a todo mundo, certo? Isso aí é ridículo. Quando você está feliz, você quer passar a instrução do porquê, do como você está feliz. Imagina Deus. Deus é a fonte de toda felicidade. É a felicidade suprema. A bem-aventurança infinita. Então, imagina Deus, se você quando está feliz já quer passar essa sua felicidade para as outras pessoas, para o mundo, para tudo, para os animais, para os vegetais, para o planeta. Então imagina Deus. Deus, ele vive para trazer a felicidade dele para você. E no Bhagavad Gita ele fala, refugia-se em mim, porque eu sou a felicidade suprema, eu sou a felicidade que você obtém naturalmente na sua existência, seja aqui nesse mundo material ou no mundo espiritual, só por você estar em contato comigo de uma forma consciente, porque você não tem como não estar em contato com Deus, você é uma parte de Deus, integrante. Você e o Pai são um em qualidade espiritual. O oceano é a gota é a mesma coisa que o oceano, só que você continua gota vibrando todo o oceano. Olha só a dimensão do que eu estou falando aqui. O infinitesimal vibrando o infinito a todo momento. Por quê? Porque ele não desliga do oceano. A gota sabe sempre que está no oceano.
o espírito evoluído, ele sabe sempre que ele está em Deus. E isso que significa quando um Cristo chega aqui no planeta, e qualquer mestre, e fala, amai a Deus sobre todas as coisas. Vive imerso nesse serviço amoroso ao divino nesse mundo, para você se tornar uma peça, né, feliz nesse jogo cósmico, para você auxiliar os bebês, né, as pessoas espirituais que ainda acham que são esse corpo físico, ou que têm pretensões muito materialistas, né, sonhos de conforto material, que pensam que a morte não existe, ou que com a morte tudo acaba. E isso tudo é uma fuga. Uma fuga. Por que você está fugindo do seu lado divino? Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de nada disso, não. Estou falando que você tem que ter um bom senso, a consciência. E se você não está fazendo isso, você está viajando, né, como fala, na maionese. Né? Você está se lambuzando com o seu intelecto completamente deformado, cheio essa lógica humana, esse relativismo. Então você tem que tomar uma atitude imediatamente. Eu não posso forçar você a sair da cama de Maia, eu posso só balançar você e falar, gente, vem cá. É igual um adulto falando para uma criança. A criança, ela quer racionalizar, ela quer dar a lição para um adulto de acordo com o tempo de experiência dela nesse mundo material. E o adulto já passou pela fase de criança. Então ele vai tentar encontrar uma linguagem adequada à criança para que ela evolua. É isso que um mestre tenta fazer nesse mundo. Passar a mensagem divina de uma forma compreensível. Para eles que não estão conectados com Deus, eu falo por parábolas, para que eles possam entender da forma que lhes for mais conveniente dentro da sua evolução de consciência. Isso era o Cristo falando para os seus discípulos. Mas para vocês que se renderam a Deus, que se permitiram a estar ouvindo eu aqui falando, Cristo falava, eu vou revelar as verdades internas através da minha energia, porque eu entendo que vocês amadureceram, pelo simples fato de vocês se renderem a Deus e compreenderem que Ele é a única possibilidade de ser o único refúgio da existência. Ok? Então meditem nisso, meditem profundamente, que não há problema, certo? Coloque a sua mente em sintonia com a mente cósmica, coloque a sua consciência em sintonia com a consciência suprema, e isso vai fazer com que o seu interfone esteja, né, funcionando perfeitamente, tá? Aí depois você fica numa conexão direta, seu interfone, seu telefone nunca desliga. Aí você fica vendo Deus, assim como você está me vendo aqui nessa telinha, mas eu, no caso, não estou te vendo, mas eu sei que você está me vendo. E aí também, mas no caso de Deus, você está sempre vendo Ele dentro do seu coração e Ele está vendo você na execução de atividades nesse mundo temporário, dentro dessa programação kármica, onde vamos viver alguns anos aí, até a velhice, até abandonar o corpo e seguir a vida nessa eterna evolução de aprendizado, de realização divina, de expansão de amor, e tudo é muito incrível, tudo é muito dinâmico na vida de Deus. E também, né, Deus ele está expandindo. A perfeição de Deus se expande para uma perfeição maior ainda. Então tudo está sempre sendo, né, tudo é um acréscimo. Tudo é um acréscimo. Então fique no reino de Deus, receba esses acréscimos do Espírito. Naturalmente, as coisas materiais são mais fáceis de ser obtidas por uma pessoa que está vivendo, né, no Espírito, em Deus, e ele cocria o mundo material dele de uma maneira bem simples para que ele seja sempre favorecido no seu avanço espiritual. Ele não vai criar mais coisas que façam ele ficar no mundo da ilusão. Isso é óbvio, né? E aí você passa a querer levar essa instrução, essa felicidade para todas as pessoas, simplesmente dizendo isso que eu estou falando aqui: acorde, desperte, conecte-se com o divino. E aí você vai fazer uma reforma completa na sua vida, né? Isso que se chama reforma íntima, e sua vida vai ficar incrível. Aí você fala: pô, mas aquele bar que está lá, ele está sempre bem, está sempre feliz, está sempre alegre, está sempre entusiasmado, né? Porque não tem como não ser assim.
quando você está vivendo nesse carinho, nessa amizade, nessa intimidade com Deus. Certo? Então isso significa amar a Deus sobre todas as coisas. Não é esse amor que você abandona o mundo, mas é esse amor onde você usa a sua experiência humana amorosamente para servir Deus e tentando fazer tudo à sua volta, né, ter uma atmosfera feliz que é natural da sua irradiação, da sua vibração, por você já estar em contato com Deus. Imagina um mundo onde todo mundo estivesse em contato com Deus, feliz, todo mundo no espírito fraterno. Então isso aí é o paraíso, é o reino celestial, é o mundo espiritual. E aí nesse planeta Terra, algumas pessoas, né, ainda é um mundo, é uma escola para bebês, aqui o planeta Terra é uma creche, né? Estamos indo para o pré-primário agora com o mundo de regeneração, de tal forma que as pessoas vão estar, espero que sim, né, mais receptivas a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de informação de linguagem, que é bem simples, que você simplesmente tem que sair desse seu marasmo, se levantar da cama de Maia e existir em Deus, viver no serviço amoroso ao Senhor, né? Porque Deus explica no Bhagavad Gita que somente através do serviço devocional é que nós vamos poder estar em contato com Ele direto, assim como Arjuna estava lá no campo de batalha de Kurukshetra. Então, esse campo de batalha da vida material vai se tornar um néctar, né? Não vai se tornar mais uma luta, quando você realizar que tudo é Deus. Então, você não vai lutar mais com nada material, porque tudo é Deus. Como é que você vai vencer Deus na energia material? A energia material é a energia de Deus. Então você tem que fluir de acordo com a espiritualidade nessa energia chamada material, que é só um estágio manifesto temporariamente, onde você está acontecendo aqui nessa forma humana, você é um espírito, uma parte de Deus, e você em conexão com Deus manifesta esse amor, né, ou serviço. Às vezes, como eu estou fazendo aqui, passando para vocês essa informação. Levanta e luta, né? Diz Krishna, levanta e luta, né? Se aproxima de mim, deixa eu viver na sua vida e viva na minha vida, torne tudo perfeito, né? Sede perfeito como é perfeito o Pai que está no seu coração. E aí você vai ter essa experiência, né, chamada mística, essa experiência divina, que não é nada, é a condição natural comum, ordinária do espírito. Ok? Não queira ser extraordinário, não queira ser orgulhoso, não queira ser mestre, não queira ser eu sou um discípulo, nada disso. Você é um servo de Deus amoroso e viva como servo amoroso de Deus e seja feliz. E passe a felicidade para quem quiser. Quem não quiser vai crescer da maneira que tem que acontecer nesse mundo, né? Através do sofrimento, através das misérias. Tudo é bom, tudo está certo, tudo está acontecendo conforme a vibração de cada pessoa dentro do que ela escolhe nesse mundo. Mas se você tem consciência, se você tem compreensão, você se rende a Deus e aí o karma já não é mais relevante, né? Você que constrói a sua vida, você se torna o Senhor, co-criador da sua vida junto com Deus, e Ele vai te mostrar as coisas formidáveis, maravilhosas, né? Wonderful, as coisas maravilhosas desse mundo. Ok? Um beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo! Olha que linda, olha que linda. Isso é ou não é um presente de Deus? É ou não é um presente de Deus? Haribo, Haribo, Haribo. Krishna. Radhe, 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 Radhe. Olha lá. Olha que linda. Aqui é cheio de